Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite aqui na nossa casa. Uma noite muito especial. Hoje nós temos a reverência e a homenagem a Oxóssi e os caboclos. Todo mundo aqui conhece Oxóssi e os caboclos? Levanta a mão, por favor. Quem não conhece, levanta a mão. Primeira vez no terreiro? Num terreiro ou aqui? Seja muito bem-vindo. Uma honra ter vocês aqui como primeira vez em um terreiro. Oxóssi e os caboclos. Vamos explicar um pouquinho sobre eles. Para a grande maioria das pessoas, Oxóssi ele ganhou um arquétipo muito distorcido. Por que distorcido? Porque Oxóssi em si, ele é um orixá. Orixá, ele é Nagô-Yorubá. Nagô-Yorubá significa que ele vem da Nigéria, da região onde hoje é a Nigéria. E se você muda dos locais da África, para cada local muda o tipo de divindade. Então você tem orixás, você tem inquices, você tem os voduns. Todos são relativos, parecidos, similares, mas cada um da sua origem ali, especificamente falando. Quando vem para o Brasil os orixás, em algum momento, e eu só não vou aprofundar muito nisso para a gente não investir muito tempo, senão a gente vai ficar horas aqui falando. Em algum momento, os cultos começam a se misturar, porque a gente tinha culto a Oxóssi na região da Nigéria. Aqui no Brasil, a gente tinha o culto dos próprios indígenas. Para vocês, quando a gente fala assim, a Umbanda ela é o quê? Ela é um culto que tem as suas origens aonde para vocês? África? Brasil? A gente fala que a Umbanda ela é um culto afro-ameríndio. Afro-ameríndio significa que tem a sua parte africana, e o ameríndio significa dos índios da América. Porque todos os locais a gente teve os nativos, os indígenas, né? Inclusive, fica aqui também uma observação. Hoje em dia se convencionou que não é mais legal falar índios. A gente fala indígenas. Tá? Então, o que acontece? É um culto que é muito misturado, é um culto que é muito sincretizado. Porque Oxóssi é Oxóssi, e indígena é indígena, que é o culto nativo das suas áreas, das suas terras. Só que Brasil é Brasil, Brasil mistura tudo. O próprio Brasil já é uma grande miscigenação de tudo. Então fica muito difícil você ter uma religião, um culto, uma prática que ele é totalmente puro. Até porque pureza não existe. E quando a gente persegue pureza, a gente vai perceber que a gente está indo para o pior caminho. E é natural que a gente fique buscando o culto puro. Se fala muito que a Umbanda está embranquecendo, não fala isso? O pessoal está embranquecendo a Umbanda. Só que eu também tinha essa concepção, eu também tinha esse entendimento. Só que conforme a gente começa a estudar profundamente, eu percebi que na verdade a Umbanda ela não foi embranquecida, a Umbanda foi embretecida. Por quê? Porque não existia a Umbanda em si como um culto já com nome, nominado. Não tinha. O que a gente tinha? A gente tinha a Macumba, e quando eu falo Macumba é um culto específico, que se chamava Macumba Carioca. Nós tínhamos a Macumba Carioca e nós tínhamos o Espiritismo. A Umbanda, o nome Umbanda em si, ele surge de Zélio Fernandino de Moraes. Só que o Zélio era espírita. Então, se o Zélio, que era espírita, trouxe esse culto, ele fez o quê? Ele não embranqueceu, ele empreteceu. Por quê? Porque ele era kardecista. Então, a partir do momento que ele põe um preto velho, ele deixou o culto mais negro. E quando eu falo negro, pelo amor dos orixás, não tem nada pejorativo nisso, tá? Então ele trouxe essa coisa, essa negritude para o próprio culto. Só que ao mesmo tempo ele também tinha os seus preconceitos. Porque na Umbanda do Zélio não tinha Exu. Não, Exu já é demais, né? Na Umbanda do Zélio, muitos cultos se tocava a ele sentado numa mesa. Se vocês buscarem no YouTube, vocês vão ver. Tem áudios do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é do Zélio. Então, a Umbanda em si, ela é essa mistura. O próprio Candomblé, que a gente tem a sensação de ser algo mais puro, é uma grande mistura.
No candomblé você fala, qual é o seu santo? Como assim santo? Santo? Na África? Não tem. Não tem. Preceito? Não tem. Sabia que os africanos não têm preceito para fazer os cultos? Tem recomendação. Quando os africanos vêm aqui para o Brasil, que eu vou fazer as minhas iniciações com eles, você pode comer carne. Quando você sai de uma iniciação, tem uma recomendação. Olha, você, por exemplo, é casado? Se você quiser dividir uma parte desse axé com a sua esposa, chega em casa hoje e pode praticar relações sexuais. Não tem aquele tabu do pecado que a gente entende. Olha, meu Deus, relações sexuais dentro de um culto. Então, é importante a gente entender isso. E por que eu estou explicando tudo isso antes de falar de Oxóssi? Porque é importante a gente ter esse olhar, essa perspectiva de que a nossa Umbanda é uma grande mistura, é uma grande colcha de retalhos. E aí, hoje a internet ela vai alçando movimentos, né? O movimento do embranquecimento, o movimento da guerra, o movimento do não sei o quê, e briga, vai na página do outro, comenta. Esses dias eu postei a gente fazendo um ebó e comentaram assim: pronto, agora tem ebó na Umbanda. O caboclo não é da Umbanda, o espírito não é da Umbanda, a incorporação não é da Umbanda. A incorporação, o caboclo, o preto velho, baiano, boiadeiro, o Exu, é do ser humano. O fenômeno mediúnico, o transe é humano, não é da Umbanda, não é do candomblé. O xamanismo incorpora, a Umbanda incorpora, o candomblé incorpora, o batuque incorpora, a quimbanda incorpora, o terecô incorpora, tudo incorpora. Como é que eu posso dizer que isso é da Umbanda ou não? Aí outro comentou: pronto, agora usando o ovo na Umbanda. Aí eu falei: eu não sabia que não podia usar ovo na Umbanda. Tem regra. Aí eu perguntei: meu amigo, onde você viu essas regras? Que eu queria saber um pouco mais. Então, são movimentos que as pessoas vão colocando, que as pessoas compram. E aí ficam militando uma coisa que ela nem conhece, que ela nem sabe, que ela nem entende. E para falar a verdade, ninguém também entende muito bem. Porque é uma tradição oral. Os negros, quando vieram para o Brasil, não tinham a possibilidade de escrever os seus livros, porque eles não podiam nem cultuar o seu culto em si. Se você não pode ter o seu culto, como é que você escreve isso? Como é que você assume? Assim como era proibido o samba, assim como era proibida a capoeira. Então é um culto oral. Os africanos nigerianos que vieram da Nigéria, eles são muito mais ferro e fogo de não misturar as coisas. Já o povo banto, que é o povo da Umbanda, mistura tudo. Eles entendem que quanto mais práticas eu coloco no meu culto, mais ele enriquece. Então é questão de olhar, é questão de perspectiva, de entendimento acerca do seu culto, da sua prática. E aí também, quando as pessoas falam na Umbanda tem ou não tem, o que vale dizer? Qual Umbanda? Você está falando de qual Umbanda? Porque você tem a Umbanda, que eu acho ridículo, né? A Umbanda branca, a Umbanda sagrada, a Umbanda traçada, a Umbanda omblé, a Umbanda homolocô, você tem a Umbanda tradicional, e assim vai. Milhões e milhões e milhões de possibilidades. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais a gente tenta rotular a espiritualidade, mais longe dela a gente fica. Porque a espiritualidade não é um nome que você coloca, não é um dogma que você acerta, não é um achismo que você coloca. O que é a espiritualidade? É sentir. A espiritualidade é viver. A espiritualidade é fazer, é proporcionar. E mais do que tudo isso, é transformar a sua vida. Transformação, transformar a sua ação. É você entrar num terreiro e sair melhor. É isso. Agora, se reza Pai Nosso, se o Oxalá é preto, se o Oxalá é branco, se o caboclo bate no peito, se o caboclo dá pirueta, isso não importa. O que importa é o quanto você se transforma no terreiro. Dadas essas considerações, voltando ao Oxóssi. O Oxóssi que a gente entende, ele é o Oxóssi quase Ossan. Por que Oxóssi quase Ossan? Porque no culto tradicional iorubá, o Oxóssi está vinculado com prosperidade e está vinculado com a caça. Então, prosperidade e caça. Prosperidade por conta da agricultura e a caça porque ele é o caçador.
Ele é o caçador, o Odé é caçador de uma flecha só. Por que uma flecha só? Porque ele é pobrezinho, coitado, ele não tem mais dinheiro para comprar outra flecha? Porque é desnecessário outras flechas. Uma é suficiente, porque ele é assertivo, porque ele é firme, porque ele é esperto, porque ele é inteligente, ele é focado. Oxóssi é silêncio. Se você entrar na mata batendo o pé, você chama a atenção e aí você vira caça. De caçador você se torna caça. Então Oxóssi traz todos esses atributos. Oxóssi também é o arquétipo do desenvolvimento, porque a partir da comida você desenvolve. Oxóssi e Ogum, eles têm características muito similares, sendo que o Oxóssi é a agricultura e o Ogum é aquele que desenvolve as ferramentas para você ter um plantio melhor, uma colheita melhor, tudo melhor. Quando chega no Brasil, o culto da Umbanda incorpora espíritos. É difícil incorporar o orixá, certo? São poucas casas de Umbanda que incorporam orixá. E aí, quando a gente fala, quem que vai incorporar então na força de Oxóssi? Porque é essa conexão. Cada orixá vem uma linha. A linha de Oxóssi é caboclo. Que caboclo? O que é caboclo? Caboclos são os espíritos ancestrais da nossa terra, são os espíritos nativos, os indígenas. Os indígenas têm uma coisa muito parecida com Oxóssi, que é a caça, mas tem muitas coisas muito diferentes de Oxóssi, que é a mata, são as plantas, o conhecimento das ervas, das medicinas. Por exemplo, quando você vai conhecer as tribos, você conhece o rapé. Quem já ouviu falar na ciência do rapé, na medicina do rapé? Você tem a ayahuasca, você tem uma diversidade gigantesca. E aí você tem a umbandaime, quem já ouviu falar? É a umbanda misturado com daime, que é a mesma bebida da ayahuasca. Então é uma diversidade muito grande. E isso, de certa forma, também enriquece a Umbanda, apesar de ter o seu calcanhar de Aquiles, que é virar uma bagunça em algumas vezes, em alguns momentos. Então, quando você junta essa questão do Oxóssi com a questão do povo nativo, você vira uma mistura. Então, você tem todas essas características. Tem a do Oxóssi e tem a do caboclo. E todo esse poder é o poder que se faz presente. Oxóssi é força vital. Oxóssi é aquele caçador forte, que não balança. Os indígenas, os caboclos, são essa sabedoria, é o conhecimento. Que conhecimento é esse? Não é a sabedoria do preto velho, é o conhecimento das ervas. A gente fala das matas, principalmente nós que somos urbanos, a gente acha que a mata é mata, ai que legal, natureza. Se você entrar numa mata, a mata mata. Sabe qual que é o bicho que mais mata ser humano? Vocês acham que é o elefante, o leão ou a hiena? Alguém tem alguma ideia de qual o bicho que mais mata? O ser vivo que mais mata o humano? Não. Eu não dei opção só para ver se alguém sabia. Inseto. Mosquito. Os mosquitos são o ser vivo que mais mata o humano. Não é o leão, não é a pantera, não é o elefante, rinoceronte, não. É mosquito. Os mosquitos são os que mais matam. Então, assim, a mata em si é um ambiente maravilhoso, mas ao mesmo tempo hostil. Sempre que for entrar numa mata, muito cuidado, muito respeito. Sempre pedido de licença para adentrar aquele sagrado, porque aquilo é um ecossistema, aquilo é um bioma vivo, natural que está acontecendo, e tem muitas vidas nos outros planos que lá atuam. Então é tudo isso, todo esse poder é o que compõe o trabalho de hoje. Todo mundo fez os pedidos? Os pedidos já podemos pegar já os pedidos com o pessoal. Quem vai querer as velas, aí depois no final vocês vão estar contigo, tá bom? O pessoal vai recolher os pedidos, a gente vai firmar os pedidos, eles vão ficar aqui em oração com esse poder, com essa força, e vocês vão passar hoje com os caboclos. Os caboclos vão usar ervas, vão usar banhos, vão usar a amarração das fitas, e também vão trazer esse axé e esse poder para a vida de vocês.
é muito importante que vocês sintonizem todos esses atributos que nós falamos, que vocês se conectem, que vocês se abram. Em algumas vezes, tem pessoas que vão em terreiro para ver se o terreiro é bom mesmo. Vamos ver se tem espírito lá mesmo. Às vezes vai testar o guia. Eu falei disso numa live esses dias. É aquilo que eu falei para vocês. A espiritualidade, ela é muito grande, ela é muito incrível, ela é maravilhosa. Não é porque o caboclo não encostou em você, não é porque o caboclo não falou com você, que não estão atuando. Seria muito estranho se dentro de um terreiro tivesse só os caboclos que estão incorporados. Tem muito mais, tem muito mais correntes, muito mais linhas que estão atuando. Então agora é o momento da fé. É o momento de vocês se abrirem, de vocês pedirem, se conectarem com a certeza. Eu sempre falo, o fator que mais determina uma magia, um feitiço, uma macumba de dar certo, é quando o paciente, o consulente e o magista fazem aquilo com a certeza de que está dando certo. É quando eles fazem visualizando aquilo dando certo. Então essa é a força e a importância da fé, para vocês colocarem essa intenção, essa energia e esse poder para a vida de vocês. Alguma dúvida? Lembrando, hoje é uma homenagem, não é simplesmente um trabalho. No trabalho convencional, quem é a primeira vez aqui? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. Sejam bem-vindos, viu? Num trabalho convencional, a gente tem outra dinâmica. As pessoas deitam na esteira, tem um relaxamento, tal, depois os caboclos trabalham, enfim. Hoje, por ser uma homenagem, a gente não tem essa dinâmica do trabalho em si. O que a gente tem? A gente tem a festa, a comemoração. Então, numa festa, a gente pode bater palma, a gente pode cantar, a gente deve se movimentar, porque por que a gente dança? Já repararam isso? Por que quando a gente ouve uma coisa legal, a gente quer ficar se balançando? E aí, não vamos nem usar nós como exemplo, vamos usar as crianças. A criança ouve um barulhinho, ela já começa. O próprio corpo no movimento da dança, o próprio corpo no movimento da música. A música é vibração, música é energia. Conforme você entra nessa energia, você facilita com que o axé entre no seu corpo, com que a coisa boa entre, com que a coisa ruim saia. Se vocês observarem os indígenas, nos cultos deles, todos dançam. Seja a dança de para o outro, ele faz parte da ritualística. Ele faz parte do seu corpo entrando no movimento. Quando a gente bate no atabaque, ele sincroniza o nosso coração junto. E a coisa vai acontecendo e vai indo. Tá certo? Alguma dúvida? Não falei do banho. As velas eu vou deixar um pouco mais com vocês. Assim que os caboclos incorporarem, vocês podem pegar as velas. Por quê? Que eu quero deixar um pouco mais com vocês, para pegar a energia de vocês. A gente não acende a vela no momento, porque aqui é muito fechado, a gente tem pouca janela, vira uma fumaceira só. Então, assim quando a gente está indo para ir embora, aí a gente acende todas as velas para poder finalizar o ritual e funciona igualmente. Tem o axé, tem tudo. E a gente é muito apegado à vela, não é? No culto tradicional Yorubá não tem vela, faz tudo sem vela, tem as lamparinas, mas não tem vela. Então é isso, um excelente trabalho, aproveitem ao máximo. Se você achar que está muito vento pro bebê, vocês podem ir mudando de local, tá bom? A gente sempre recomenda que após o trabalho vocês tomem um banho de ervas. Quem tiver ervas em casa pode fazer o seu banho chegando. Quem não tiver, a gente tem aqui para vender. Ou, sei lá, se for mais raiz, acha na rua, enfim. Mas toma um banho. A rua está cheia de ervas. Tá certo? Ótimo trabalho para vocês.